Tem podcast no ar, o Duplicast vem mais uma vez trazer novidades para vocês sobre futebol, hoje especialmente Champions League. Sejam muito bem-vindos, eu sou Maurício Venhal e vou passar para vocês muita informação de qualidade, muita coisa boa que aconteceu nessa rodada. Sala Pro bombando como sempre. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício, e com certeza a Sala Pro bombando como sempre. Começamos os 2 dias, né, terça e quarta aí de Champions. Começamos já com 100%, jogos aí começando com 100%, e tivemos trades, né, espetaculares. Maravilha. Com certeza o dinheiro rolou aí. Sem dúvida, né? Porque quando a gente faz as análises, a gente pensa justamente nessa parte, em oferecer aos clientes oportunidades. Mas vamos lá. Falar de Champions League tivemos ontem e hoje, finalizou há poucos minutos a rodada 3 da Champions League, uma Champions que é especial. Tivemos Messi brilhando, Cristiano Ronaldo brilhando, Leva para variar um pouquinho, né? E Barcelona decepcionando, porque o Barça ganhar só de 1-0 é decepção para nós, que somos fãs do futebol do Barcelona. Mas podemos dizer que pelo menos essa rodada foi a rodada onde tudo voltou ao normal, praticamente. Sim, eu acho que tá falando isso por causa do Xerife. Xerife... Enfim, perdeu. O Bayern ali também, aliás, o Bayern não, o Barça conseguiu ganhar, por mais que seja 1-0, né, pelo menos conseguiu vencer. O Real Madrid aí encaixou um jogão também, né, veio como vinha já jogando. Então acho que podemos dizer que tenha voltado ao normal, né? Isso mesmo. Antes de prosseguir com a nossa pauta, né, a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores. O patrocinador master do Duplicast, para quem não sabe, Duplicar Store, para você, para todos. Não podemos esquecer, né, produção, do nosso patrocinador, pô. Vamos lá, sem brincadeira agora. Vamos voltar para a pauta. Vamos lá, Besiktas e Sporting. Cara, jogo surpreendente, com 5 gols. Esse jogo ocorreu ontem, né? Foi um dos primeiros jogos dessa rodada. E o Besiktas sofreu uma derrota constrangedora por 4-1 sob seus domínios, né? O time turco, que é muito bom, jogando a Liga Nacional, mas na Champions tomou uma coça aí do time português. Vou te dizer que me surpreendeu esse resultado. Sim, a mim também. Porque, beleza, o Sporting considerado aí, vamos colocar, um dos favoritos comparado ao Besiktas, pela liga que participa, enfim, pelos jogos que vem fazendo. Só que o Besiktas jogou bem a partida. A gente até acompanhando ali o ao vivo, quase que eu entro num back Besiktas ali quando tava perdendo. Só que aí eu tava fazendo umas coisas aqui, acabei não entrando. De qualquer forma, eu ia ganhar dinheiro porque ia entrar no mercado de gols, né? Mercado de gols pra defender. Mas a vitória ali de 4-1 eu achei um placar injusto pro Besiktas. Sporting meteu 20 chutes contra 9 do Besiktas, né? Uma posse de bola também superior pro lado do Besiktas. Agora, né? Preciso fazer essa correção. Eu tava olhando precisão de passe e não posse de bola. A posse de bola do Sporting foi menor, foi mais efetivo, né? Sim. Dos 20 chutes, né, dos 20 remates, 9 foram no gol, contra somente 2 do Besiktas, né? Aí é que tá você aproveitar a oportunidade que você tem jogando fora de casa. Então, 64% de posse de bola para o time do Besiktas, porém, nos 36% que ficaram com o Sport, os caras foram efetivos, jogaram para cima e conquistaram essa vitória linda fora de casa pelo placar de 4-1. Até eu tô me lembrando aqui, eu acho que o Sporting começou jogando pior, assim, o Besiktas começou melhor, e aí sim, depois o Sporting começou a mostrar mais futebol. Aos 15 minutos o Sporting já abriu o placar, depois o Besiktas buscou o empate, mas depois... Né? Depois só o jogo Sporting. foi só Sporting, isso. Até foi a primeira vitória do Sporting, né, na Champions dessa isso, temporada. A gente vai passar a classificação logo mais, e a gente vai falar sobre isso, até porque tem times que vinham surpreendendo, né, acabaram tropeçando nessa rodada 3, mas é aquilo que você disse, algumas coisas voltando ao normal. Sim. Outro time que venceu e venceu muito bem fora de casa, Manchester City, de Pep Guardiola, venceu o Clube Bruges, que deu um cansaço no PSG na primeira rodada. Enfim, mostrou a que veio, né? Tomou 5
chacoalhadas aí do Manchester City. Fala aí E pra foi nós. o nosso 100%, o primeiro 100% do dia já, começando aí. A partida do Sporting eu confesso que a gente não analisou, porque é um jogo que são duas equipes que ainda não tinham vencido na Champions, né? E o Sporting é um time chatinho, a gente conhece. O Sporting não tem característica de meter 4-1. É um time que tem a característica de chutar, chutar, chutar o jogo inteiro e fazer um golzinho no final. Uhum. Então eu achei muito arriscado. A gente operou nesse jogo aí, analisamos o jogo do Manchester. Colocamos até um ambas nesse jogo. Pois é, eu ia perguntar. Audaciosa a tua análise, inclusive a do Bayern hoje também, depois eu quero te dar os Sim. parabéns, mas muito bom, cara, entrar com ambas, jogo do Manchester City, jogando contra um Clube Bruges. Eu acredito que pela apresentação que fez diante do PSG na primeira rodada. Sim, não só na Champions, né? Claro que a gente fala ali sobre a Liga Nacional de cada equipe, que é uma diferença gigante o cara jogar ali com a Liga Nacional, os times que estão no país, e jogar com o Manchester City. Sim. Só que a característica do Clube Bruges é muito clara. Ele toma gols e marca gols. Isso é Sim. fato, independente se vai ganhar ou perder. Partida E na clara para Champions- ambas, então. E na Champions já vinha assim também, né? Conseguiu fazer aí gol contra o PSG, conseguiu fazer gol contra RB o Leipzig. RB Leipzig, que ainda venceu o RB de virada, já no primeiro tempo, matou aí 2-1 o jogo. Então, não é um time tão fraco, né? O RB meteu 2 aí no PSG, passou um sufoco aí pro PSG, e o Clube Bruges conseguiu vencer. Então é um time que a gente não pode deixar de lado, e aí a gente conseguiu ser feliz com ambas nessa partida. Exato, 100% então nessa operação, 100%. nessa análise. Sensacional, análise de ontem, dia 19, então pela rodada 3. O Shakhtar Donetsk foi mais um mandante que perdeu e mais um que sofreu goleada. Tivemos aí uma excelente apresentação do Real Madrid com os gols do Vinícius Júnior, né, que foram 2. Eu achei que tinha sido um hat-trick, mas foram 2 na verdade. Tem anotado um gol contra aqui, é isso mesmo? Se eu não me engano, o primeiro foi o gol contra, não tenho certeza, Do mas Krivtsov, esse- uma coisa assim. esse jogo foi, no segundo tempo principalmente, foi um jogão, O né? terceiro gol foi o do Rodrigo, né? O terceiro Sim. brasileiro foi o Rodrigo. Foram 3 gols muito rápidos, né? Vinícius Júnior aos 51, aos 56 e o Rodrigo aos 65. E aí o Karim Benzema marcou aos 91, decretou a goleada por 5-0 e o Real Madrid massacrou, né? Massacrou. 23 remates contra 7, sendo desses 23, 10 no gol, que é uma média realmente muito alta. Posse de bola do Real Madrid em 58%. Enfim, foi muito bem. Baita vitória fora de casa. Jogou muito bem, a gente tem os destaques aí do Vinícius Júnior, temos o Karim Benzema, que é um espetacular jogador, só que o Vinícius Júnior vale o destaque, que ele é um jogador que muito foi criticado, né? Até porque ele chegou no Real Madrid não muito bem. Se a gente comparar os números do ano passado com só esse início de temporada dele, os números já são muito mais expressivos. E é um jogador que se surpreendeu a todos e vem jogando muito, a gente tem que concordar. Vem salvando o Real Madrid de algumas situações, ele e o Benzema. Ele fez um golaço, né, cara? Um golaço. É um cara que ele tem a característica de drible, né? Então Sim. ele consegue, com facilidade, ele tem a característica do drible, ele consegue passar pelos jogadores. Era muito criticado na finalização, né? Ele fazia o drible e tal, chegava na cara do gol e perdia. Sim. Só que ele vem melhorando, né? A cada jogo. E é o que ele vem fazendo, o que ele vem mostrando, né, nas partidas, fazendo gol. E ele e o Benzema, uma dupla espetacular. Teve jornal espanhol comparando a atuação dele com o melhor do Ronaldo Fenômeno. Isso chamou a atenção do mundo, né? Não somente dos brasileiros, mas compará-lo a Ronaldo Fenômeno realmente é algo surpreendente. Ele que faz dupla de ataque com o Benzema, que era vendedor de carros, né? Só que não vingou na carreira, não sei se tu sabe. Ele parou Não de... fiquei sabendo. Sabe dessa, Thales? O Benzema era vendedor de carros, mas ele nunca conseguiu vender um, cara. Cada um que ele oferecia, a galera falava, tá carinho, Benzema, tá carinho, Benzema. Aí ele teve que desistir. Zoeiras à parte, vamos para PSG. PSG e RB Leipzig, 3-2 PSG de virada. Que Cara, jogo sensacional. Eu já deixei claro várias vezes a minha torcida aí para o Messi, né? Mas foi um jogão. O PSG vem me decepcionando, já não é de hoje. O time que tem, o elenco que tem,
Era pra jogar muito mais futebol. Era pra jogar com muito mais facilidade. Tivemos a ausência do Neymar e eu cheguei a fazer um comentário antes do jogo. Eu falei, cara, será que o PSG não vai deslanchar sem o Neymar? Porque parece que o time joga pra ele, apesar de ter Mbappé e Messi. Parece que o time ainda joga por Neymar. E o Neymar, cara, não é de hoje que tem feito algumas apresentações muito ruins pelo PSG. E talvez isso estava tirando o brilho dos outros jogadores. Sim. E ontem, pelo fato de ele não estar em campo, eu até achei que o PSG fosse, não vou dizer massacrar, mas que fosse melhor, sabe? Que fosse jogar um futebol mais bonito. E aí saiu na frente, tomou a virada, decretamos aqui a virada do RB e depois o PSG, para nossa alegria, né, foi lá e conseguiu reverter a situação. O Messi marcando um gol espetacular, apesar de ter sido de pênalti. A gente sempre fala do CR7 que faz gol de pênalti e tal. Ontem foi a vez do Messi, mas o que ele fez, né? Deu uma cavadinha, destruiu o goleiro. Foi muito frio mesmo na frente do goleiro e decretou aí a vitória. Ainda tivemos no último lance da partida. Conta pra galera o que aconteceu. Cara. Então, a gente falou aí do pênalti do Messi, né? E no último lance, aí nos últimos minutos da partida, já nos acréscimos, tivemos mais um pênalti para o PSG, que poderia meter aí 4-2. E aí o Mbappé ele já tinha dado o pênalti ao Messi, né? A bola, né? A bola para ele bater. E aí dessa vez ele pegou a bola para bater. Eu, na minha opinião, dava a bola pro Messi, deixa rolar, ele que faça o gol, faça o hat-trick ali. Mas aí ele pegou a bola e isolou. Cara, mas pensa comigo, se o Messi vem e entrega a bola na tua mão, tu pega a bola do Messi ou não? Não, cara, não, eu deixo pra ele. Não pega? Não pega a bola, pô. O Mbappé pegou, cara. O Mbappé pegou, né? O Mbappé pegou e bateu por cima, pô. Bateu por cima. Jogou na lua, a bola deve estar vindo aqui por Criciúma uma hora dessa. Cara, eu posso estar enganado, posso estar falando besteira aqui, mas por coincidência, inclusive, o placar foi parecido. PSG e Manchester. Dois times que fizeram altas contratações, que contrataram dois dos melhores jogadores do mundo hoje, e com o mesmo placar venceram a partida. No sufoco, né? No sufoco. Pô, são duas equipes que têm um time do caramba, fizeram altas contratações, só que fazem partidas medíocres, podemos colocar? Porque era pra fazer partidas igual o Manchester City fez com o Clube Brugge. Cara, mas eu acredito assim, o RB Leipzig não é bobo, a gente conhece. Né? O RB é um clube que faz frente. Bom, é RB, né? É Red Bull, então os caras têm elenco, os caras têm força para jogar, né? Tem reposição. A Atalanta não é boba. A Atalanta tem um dos melhores ataques dos últimos anos. E o City jogou contra um Clube Brugge que ficou acanhado diante do City, certo? O que eu vejo? Não é que eles estão fazendo partidas tão ruins. Eu acho que a gente está subestimando os outros clubes que também têm elencos bons, que não é recheado de estrelas, mas que nem por isso são maus jogadores. Entende? Jogadores, lembrei do Vamos Jorge falar Jesus. sobre ele. Então, eu acredito que é um pouco de cada coisa, certo? Eu acredito que, sim, coletivamente as duas equipes não vêm fazendo boas apresentações, mas a gente não pode deixar de destacar a qualidade também dos adversários. Eu acho que tem um pouco de cada aí nessa... É porque a gente espera muito, né? A gente criou muita expectativa dessas duas equipes pelo time que tem e acabam não fazendo aquilo que a gente criou, a expectativa. Só que talvez aí com uma mudança de técnico dos dois times seria perfeito, né? Já pensou o Zidane indo pro Manchester City, pro Manchester United, né? O Manchester United tá sendo ventilado, né? Só que depende de más atuações do United com o Solskjaer. Né? Então, a gente depende disso para, de repente, ter o Zinedine Zidane novamente treinando o Cristiano Ronaldo. Eu acho que seria espetacular, mas vamos ver aí o que vai acontecer durante a Champions. Não adianta a gente torcer para um mau desempenho do Manchester United na Champions para que o técnico seja demitido. Porque a gente deixa de ver o Manchester aí na Champions, né? Quem sabe numa Premier League, se pegar umas rodadas aí de derrotas. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. Beleza, voltando para o nosso foco que era PSG. 3-2, vitória com 2 viradas na partida, golaço de Messi, atuação interessante de Messi e Mbappé e liderança do grupo para o time de Paris.
Outro que venceu por 3-2, Liverpool, em cima do Atlético de Madrid. Um Cara. jogo muito movimentado, interessante. Liverpool saiu na frente com 2-0. Depois teve a figura da partida com o Antoine Griezmann. Marcou 2 aos 20 e aos 34, mas depois foi expulso. Lembra que a gente falou sobre... A gente estava comentando, acho que sobre as transferências num episódio. Sim. E eu falei que eu espero muito que o Manchester... Aliás, que o Griezmann volte a ter aquele bom futebol que ele tinha no Atlético de Madrid. E a gente percebe a diferença dele jogando no Barcelona e a diferença dele jogando no Atlético de Madrid. Se sente em casa, né? Ele tem, eu acho que, vamos colocar por cima, eu tô chutando, né? Mas ele tem, eu acho que umas 5 partidas e 3 gols marcados. E ele não tinha esse tipo de margem, de marcas, né? No Barcelona. Sim. E a gente viu ontem que ele salvou, entre aspas, durante um tempo aí da partida, o Atlético de Madrid, conseguiu empatar, mas depois ele foi o pesadelo, acabou sendo expulso, né? E o Liverpool conseguiu sair vencedor. Cara, o Liverpool tá surpreendendo, tanto na Premier League quanto na Champions. Eu acho que vem voltando a ser aquele Liverpool de 2019 e promete dar trabalho. Eu ia falar exatamente isso. O Liverpool lidera o grupo com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. Seguido de Atlético de Madrid e Porto com 4 pontos, e o Milan ainda não pontuou. O Milan voltou a disputar a Champions League depois de 8 anos e ainda não fez nenhum pontinho. Então, realmente está complicado, né? Está com saldo negativo em 3 gols. Uma característica que eu percebo do Liverpool, vem jogando muito bem, isso é fato, né? Só que é uma característica aí que eles devem até se preocupar. Porque no jogo contra o Milan estava dando tudo certo, jogando muito bem, e passou uma certa dificuldade durante a partida. Claro que esse jogo de agora foi contra o Atlético de Madrid. É um time muito mais forte, tá jogando em casa e tal, vem numa sequência melhor. Só que também saiu vencendo, passou sufoco e ainda conseguiu sair vitorioso. Então acho que o técnico tem que observar essa parte defensiva, talvez, né, uma falha defensiva aí, para que consiga chegar mais a fundo aí na Champions, né? Maravilha. Próxima partida agora. Finalmente, a zebra terminou, né? Inter de Milão venceu o Sheriff Tiraspol, que tinha vencido o Real Madrid, que liderava um grupo recheado de novidades e de zebras, né, digamos assim. A Inter venceu pelo placar de 3-1, construiu essa vitória não com tanta superioridade no primeiro tempo, né? No primeiro tempo foi mais pegado e tal. O Dzeko abriu o placar com 34 minutos. E aí no total de estatísticas, 29 remates contra 8. Aí a gente já começa a ver uma superioridade. Posse de bola 71% para a Inter, né? Então a gente vê que de repente ficou barato. Só que sabe qual é a parte legal desse grupo? O Sheriff ainda continua líder. Perdeu por 3-1. Continua líder com 6 pontos, seguido de Real Madrid também com 6. E Inter de Milão com 4. E o Shakhtar, o time brasileiro da Champions, né? Com 1 ponto ganho. É complicado, até a Inter chegou a levar um susto no 1-1, empate do Sheriff, né? Mas depois seguiu tranquilo e conseguiu vencer. Isso mesmo. No outro confronto, ou melhor, no outro grupo, aliás, aqui tá separado por horário, que o outro jogo do grupo é do Real Madrid. Ajax e Borussia Dortmund. Esse jogo nós analisamos em um episódio. A gente só errou ambas marcas. Sim. Borussia não fez um gol, foi o nosso único head. Por incrível que pareça, né? Isso. Porém, na nossa análise, nós sempre recomendamos ambas marcam, mas o primeiro que fizer gol, tu vai lá e vende com um pouquinho de lucro. Então tivemos gol no primeiro tempo, tivemos 1, 2, 3 gols na partida, né? Não tivemos o ambas. Então, de 5 entradas, lembra que nós falamos? De 6 sinais a gente acerta 5 ou de 5 a gente acerta 4? Parabéns. Toca aí. Até eu não sei se a gente comentou sobre uma análise que a gente tinha feito do Bohemians e do Undalk. A gente chegou a comentar o verdade, resultado. verdade. Tivemos 100% naquela análise. Aliás, acho que deu... Terminou 1-1, não teve over 2,5, mas lá estava bem grande. Venderam, abriram o placar e tal. Então foi Então praticamente estamos aí com 2 análises feitas no episódio, 2 100%. Sim, vamos fazer mais. Com certeza. Porto e Milan. Porto vencendo por 1-0 nesse grupo que a gente comentou agora há pouco, que tem o Atlético de Madrid, que tem também o Liverpool. Vitória magra, jogando em casa no estádio do Dragão. Tinha um amigo meu lá,
Márcio Barros, um grande abraço para você, Márcio. O Márcio que dirige o time do Paduano, né, que é apoiado aqui também pela Duplicar, vem fazendo muito bonito no Campeonato Carioca, foi campeão da Série C e agora na B2, liderança isolada, coisa linda. Tá fácil, hein? Márcio, abraço para você, meu querido, tô esperando você aqui em Criciúma. RB Salzburg venceu o Wolfsburg por 3-1. O RB mais um time apoiado aí pela Red Bull, né, e que você gosta muito, pela característica de over. Tá registrado aí, né? Eu pego no teu pé, que em alguns episódios atrás eu falei que o Salzburg iria incomodar, iria bater de frente com os grandes, e aí tu disse que eu talvez estaria me precipitando. Sim. Uhum. E a gente vê que o Salzburg conseguiu aí vencer do Lille, né? O Lille que é atual campeão da Ligue 1, e conseguiu segurar o Sevilha 1-1 e agora venceu novamente em casa e é o líder do grupo, né? Isso mesmo, liderando com 7 pontos, seguindo de Sevilha com 3, Lille com 2, Wolfsburg também com 2. Parece que nós já temos um primeiro lugar pré-definido, né? E uma disputa aberta aí para a segunda colocação. Sabe por que eu gosto tanto do Salzburg? Não. Porque o Salzburg já me rendeu muito 100% e muito dinheiro. Entendi. E hoje, inclusive, com essa vitória do Salzburg por 3-1, tivemos mais um 100%. Mais um 100%? Sensacional. Quem comemora isso são os assinantes, são os clientes da lista over. Ou melhor, da Sala Pro. Outra vitória magra, adivinha? Barcelona e Dinamo de Kiev. Barcelona 1-0 só. O bom é que esse gol foi no primeiro tempo, para quem gosta do mercado de HT. O Piqué, zagueirão, né, marcou esse gol. O Piqué que é um símbolo desse time do Barcelona. Sim. Viveu grandes momentos lá ao lado de Messi, ao lado de Xavi, ao lado de Iniesta. Fez dupla de zaga com o Puyol, que é um dos maiores zagueiros da história, na minha opinião. E deu essa vitória no sufoco, né, diante do Dinamo de Kiev. Ele dominou a partida, sim, né, mas a vitória foi magra. O curioso do time do Barcelona é que ele tinha perdido 2 partidas sem chutar no gol. Perdeu do Bayern de Munique sem acertar o gol, perdeu do Benfica sem acertar o gol. Está em terceiro lugar no grupo com 3 pontos, né? Em segundo está o Benfica com 4 e Bayern de Munique. Bayern de Munique que hoje venceu o Benfica também com 9 pontos liderando o grupo. Agora uma partida, um placar que nós odiamos. 0-0 entre Lille e Sevilha. 2 times chatos. Não tenho o que falar, é característica, não surpreendeu ninguém, Não. Por isso que a gente nem se mete em times que têm essa característica. 0-0, sem ter o que falar, só vou repetir aqui a classificação. Sevilha em segundo lugar, né, atrás de Salzburg. E o Lille vem logo em terceiro com 2 pontos. Beleza? Agora, o grande jogo do dia, né? Ou um dos grandes jogos do dia. Manchester United em cima da Atalanta. Cara, superação. A gente viu a expressão do Cristiano Ronaldo quando o United sofreu o segundo gol. Do tipo, não tô acreditando, preciso fazer alguma coisa, né? O Rashford fez o primeiro gol aos 53 do United, né? Sim. O Maguire aos 75 e o Cristiano Ronaldo aos 81 minutos. Virada, golaço de cabeça. Golaço. Golzinho aí, Michuruca de cabeça. Cara, E decretou, né? O Maurício tá fazendo aí umas enquetes no Instagram. A gente fez do Messi ontem, né? Na partida verdade. do PSG. Qual o minuto que o Messi iria fazer o gol, ele faria um pix aí pro pessoal que acertasse. E hoje o CR7 é a mesma coisa. Só que tu teria que fazer a próxima para facilitar pra gente. Teremos gol do CR7. Será de falta? Será de pênalti ou de cabeça? Pô, o cara só faz gol de pênalti ou de cabeça, mano. Tem que concordar. Importa é que ele faz gol, né, meu? Teve um jogo que até o último jogo que ele salvou, acho que foi. Não foi contra o Young Boys, foi contra. Qual é o grupo deles? Foi contra o Vila Real, que eles viraram o jogo. Os 2 gols do cara foram de cabeça. Uhum. Hoje ele salva o jogo de novo de cabeça. Mas isso é pra nós que operamos probabilidades. A gente sabe que é característica dele, Sim. Certo? Ele é um cara que tem uma impulsão fora de comum. Ele voa praticamente, Sim. Né? E eu acho que é explorado isso nos treinos, principalmente. Então, bola na área, bola aérea, quem é que sobe? Quem é que sobe? Cristiano Ronaldo. Eu vou dizer assim,
Eu não tô triste, não posso dizer que eu tô triste, Não, porque pelo o cara amor de tem que Deus. ser feliz, o cara tem que ser grato aí pelo Green. Mas a gente tava analisando essa partida, operando ao vivo, inclusive. Eu fiz a minha entrada no Manchester United, até eu mosquei um pouco, eu tava fazendo umas coisas aqui, e aí eu ia entrar no 2-0. Aí o Manchester foi lá, diminuiu o placar, ficou 2-1, aí ficou um tempo ali, a odd melhorou e tal. E aí eu vi que o Manchester continuou indo pra cima ainda mais. Eu fui lá e coloquei na vitória do Manchester, no mercado de gols. E aí, beleza, saiu o gol, 2-2, eu vendi tudo. Pô, Virou. na esperança, sabe? Eu sabia, eu tinha a esperança, não só a esperança, mas a análise, a partida em si mostrava que o Manchester iria fazer mais um, principalmente por essa característica até do Cristiano Ronaldo, de fazer gol no final, de salvar o Manchester ultimamente. Mas a gente vendeu porque a gente é profissional, a gente já tinha feito lucro e pronto. E os caras viraram. Ainda mais que a gente tava com um aluno aqui A hoje, gente né? estava com o aluno, tinha que Então, mostrar exemplo, né? o gol saiu, a odd ficou mais cara, nosso dinheiro valorizou, a gente sai do Saiu da mercado. É isso operação. que o profissional faz. Não é apostador, não é mesmo? Isso. E... De qualquer forma, foi ganho dinheiro, então a Exato, felicidade é a mesma. Exato, exatamente. A questão é que o United virou, e a tristeza, um pouquinho da tristeza do Guilherme, é porque o United virou e ele podia ter tido um lucro ainda maior. Ainda maior. Diria assim, 5 vezes mais do que ele faturou nessa partida. O United, que quando perdia por 2-0 era lanterna do grupo, com a vitória virou líder, com 6 pontos, seguido de Atalanta, Vila Real e Young Boys em último lugar. A Juventus também, vitória magra de 1-0 sobre o Zenit, né? O Zenit que tem se reforçado, está com jogadores muito bons, incluindo Malcom e Claudinho, né? Teve um jogo muito parelho hoje, o Zenit deu 12 chutes contra 11 da Juventus, então é preciso levar isso em consideração. O Zenit teve 7 escanteios a 4, posse de bola 42-58, então muito parecido. Juventus lidera com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Algumas... Para quem imaginava aí uma Juventus fragilizada pela saída do CR7, ganhou do Chelsea, né? Então tá liderando o grupo somente por causa disso, por causa daquela vitória em cima do Chelsea na Por penúltima 1-0. rodada. Na minha opinião, a liderança da Juventus é injusta. Vou deixar uma polêmica aí. Porque, pô, venceu do Chelsea um jogo parelho, um jogo até talvez mais pra under, né? Foi pra under, na verdade, 1-0. Conseguiu vencer, eu acho que com uma sorte, uma cagada, a gente costuma dizer, um golzinho no final aí. Mesma coisa foi contra o Zenit. Sim. O Zenit, pelo futebol que vem fazendo, talvez merecia mais a vitória. Mas conseguiu vencer aí 2 placares por 1-0. E um aí conseguiu vencer do Malmo, claro. Aí tinha que meter 3-0, né? Foi o que jogou aí. Mas, na minha opinião, Zenit e Chelsea mereciam estar aí na primeira e segunda colocação. Beleza, tá registrado aqui a sua indignação quanto à liderança da Juventus. Agora os 3 últimos jogos que faltam, 3 goleadas. A iniciar pelo Benfica, né, que receberá aí o apoio, né, dos seus torcedores. Perdeu para o Bayern de Munique só de 4-0, então não foi 6 nem 7, então tem que apoiar mesmo, né. Vitória conquistada no segundo tempo, lembrando que tivemos 2 gols anulados, um deles no primeiro tempo, o que tirou 100% da nossa análise. E o parabéns que eu queria te dar é o seguinte, under 1,5 HT. Essa fera aqui, gente, falou que no jogo do Bayern de Munique não teriam 2 gols no primeiro tempo. Lembrando que o Bayern meteu 5 no Hoffenheim aí no final de semana, cara, só no primeiro tempo, né? Por isso que eu tô te dando parabéns, né? Sim. Se fosse algo fácil, eu nem ia falar nada, né? Mas sensacional, realmente uma visão de trade muito interessante. Mostra que você está fazendo o dever de casa. Com certeza. E mais uma vez, reforço, quem sai ganhando com isso é o cliente da Duplicar. Com certeza, a odd do under 1,5 num jogo do Barça, do Bayern, cara, do jeito que eles estão jogando, eu acredito que estava uma odd muito boa. Sim. E o pessoal com certeza ganhou dinheiro e recuperou o HT, que o HT era para ter sido 100%, se não fosse aquele gol anulado, gol anulado, né? Gol de mão aí, o gol acabou sendo anulado por conta de um toque na mão. Só que La é uma mano característica... Dios, igual o Maradona? Eu não sei falar eu não sei como é que é a língua dos caras. Mas a da Argentina eles têm uma língua... Não, pô, mas tem... Fala argentino aí. Não sei, argentino? Mas é porque o argentino ele tem uma língua... Não, porque o Maradona fez gol de mão, lembra? Sim, aquela lá eu lembro. Pô. Eu não vi, mas tô hoje em dia a isso. Mas de qualquer forma, o under, né, explicando o under nessa
nessa operação, nesse jogo, é porque a característica do Benfica, principalmente contra um time mais forte, é segurar muito a partida. Isso. Principalmente no primeiro tempo, eu vi que algumas partidas do Benfica tinham muito, ou um gol apenas, ou nenhum gol no primeiro tempo. E foi o que aconteceu hoje. Jogando em casa, ia segurar, o empate pro Benfica era lucro demais, então com certeza ia segurar, segurou o que deu, e depois dos 70 minutos foi goleada 4-0 e já deslanchou, e aí entrou em campo a característica do Bayern de Munique, que é deslanchar a partir dos 70 minutos. Para você que está assistindo agora o nosso Duplicast e que gosta de trade esportivo e que já conhece um pouquinho do trade esportivo, Bayern de Munique entra no mercado de over, né, para pegar 1 ou 2 gols após os 70 minutos. É green na certa, e a gente lucra muito com esse mercado também aqui na Duplicar. O Bayern foi muito superior, né? Ontem Jorge Jesus dizia, né, que o Leva não era um dos caras que preocupava muito, que tinha preocupação com o Sané e outros jogadores, mas foi lá, tanto o Sané quanto o Leva marcaram seus gols e mostrou que Jorge Jesus tinha razão. Tinha razão Mais uma em vez, partes, né? Mais uma vez. O Leva fez o primeiro gol, na verdade, que foi anulado, né? Mas, de qualquer forma, ele tinha razão porque ele disse que o Sané era mais difícil de marcar do que o Leva. E, mais liso, né? O Sané tem uma velocidade incrível, dribla muito bem, teve algumas chances de gols até a mais, e deu assistência e marcou 2 gols na partida, então até que ele estava certo, né? Show. Bayern lidera o grupo, seguido de Benfica, Barcelona, que aí tá briga, né? Aí tá briga, não sei. Dinamo de Kiev não tem chances, mas vamos ver o que vai acontecer. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Chelsea venceu o Malmo por 4-0, sem novidade. 100% esperado. Gol no primeiro tempo, 2 gols de pênalti do Jorginho, não sabia dessa, né? Jorginho, eu senti que ele tentou, que ele queria dar uma cavadinha lá Messi, mas não sei se faltou coragem. Eu preciso ver o segundo, cara. Não vi o segundo. Mas pode ser que tenha, né? E já falamos antes, o Chelsea está em segundo lugar no grupo, vem logo atrás de Juventus, que está em primeiro. E um grande jogo também, Young Boys e Vila Real, que são os outros 2 clubes do grupo do United e da Atalanta, né? O Vila venceu por 4-1, jogando fora de casa, né? Levou bastante susto, o jogo foi muito equilibrado em relação a números, menos no placar. O Vila aproveitou muito mais as chances, leva o terceiro lugar do grupo com 4 pontos, e o Young Boys com 3 pontos. Se tem um grupo que está em aberto, eu acho que é esse, que é o grupo F da competição. São equipes bem... Eu não lembro se foi esse grupo que eu falei, lá quando a gente separou os grupos aí da Champions, que era um grupo que eu imaginava equilibrado. Eu até vou rever esse episódio, mas eu acho que eu estava certo no fim. E tá em aberto, principalmente entre Atalanta e Vila Real, né? Sim. Young Boys tem essa característica de marcar, mas também sofrer gols, e principalmente com equipes mais fortes, acabou pecando aí na defesa. E o Vila Real venceu a Liga Europa, é um time que tá ali quietinho, mas incomoda. Venceu quem? Na Liga Europa? Manchester United. Manchester United. E incomodou o Manchester United também na Champions, né? O Manchester conseguiu virar com o CR7, mas vamos ver, tá incomodando aí. Exatamente. Pessoal, esses foram os jogos da rodada 3 da Champions League. Espero que vocês tenham gostado. Para você que nos ouve pelo Spotify, obrigado pela sua audiência. Para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, vocês são os melhores, tá? Então a gente pede que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like aqui nesse vídeo e que você compartilhe o nosso conteúdo, né? Clica lá no sininho para sempre ficar atento quando tem novidade, quando tem conteúdo novo aqui da Duplicar. A gente pretende trazer a informação o mais rápido possível para todos vocês, que são a nossa principal prioridade, não é isso? É isso aí. Então deixa o teu abraço, o teu beijo pra galera aí. Eu queria dizer que para quem quer ganhar dinheiro é só nos acompanhar, praticamente é isso, né? Ganhar dinheiro com futebol é muito bom. Tá assistindo uma partida aí de futebol quem gosta, ou até quem não gosta, mas gosta de ganhar dinheiro, já é suficiente, né? E mandar um beijo, um abraço aí pro pessoal que nos acompanha. E é isso. Show, sensacional. Gente, ficamos por aqui. Até a próxima. Um grande abraço para todos vocês. Falou!